Algum tempo depois, quando Jade se tornou uma senadora, uma enorme guerra de desordem começou. Mas, porém, a esperança ainda tinha que continuar. Depois de dar um recorte no visual, ou apenas para ficar mais estiloso, Lucas acabou recebendo a ordem para poder ser o guardião da senadora Jade. Enquanto isso, Luiz foi para uma outra missão, não, em outro planeta. Enquanto isso, em outro planeta, Lucas e Jade até foram bater um papo apenas para passar o tempo. E depois de tanto falarem, foi aí que chegou o, o momento de levar a Daniela já para a reunião que ela iria ter. Naquela noite, enquanto todo mundo estava dormindo, uma caçadora apareceu e ela já estava indo matar a Jade. Mas, porém, Lucas foi o primeiro a acordar e sentiu a presença dela. Então ele a golpeou e Luiz acaba acordando com a luta. E quando o Lucas conta o que tá para Luiz o que aconteceu, eles, eles foram então atrás dessa caçadora. Mas depois da perseguição para poder achar essa caçadora, Lucas e Luiz acabaram encontrando ela morta. Não se sabe o porquê e ela estava morta, mas Lucas desconfiou. Mas de qualquer forma, eles iriam ficar em alerta se por acaso alguma coisa ruim acontecesse. 2 dias depois, quando Jade chamou Luiz para mais uma reunião que iriam ter, até Jade até pede para Lucas esperar enquanto a reunião está acontecendo. Mas a reunião demorou muito. E também Lucas começou a ficar com muito sono depois de tanto esperar. Ele até decidiu eu dormir enquanto o tempo passa. Então, assim que ele dormiu, ele estava até é, come, começando a ter sonhos. Mas, mas então Lucas começou a ter um pesadelo da sua madrasta morrendo. Isso foi muito terrível. Não, estava sendo bem assustador. Só que nesse momento, quando Jade e Luiz aparecem, eles perceberam que Lucas estava tendo um pesadelo. Mas então a Jade o acorda. E assim que Lucas acorda, Lucas estava muito assustado, mas por causa do pesadelo que teve. Mas porém a Jade o acalma e depois de consolá-lo, tudo ficou bem. E que ela só explica que foi só um pesadelo que ele teve. E também Lucas até explica que ele estava muito sonolento de tanto ficar esperando. Mas já te disse que estava tudo bem. E Luiz também respondeu que também estava tudo bem. Mais tarde, Lucas ainda estava muito preocupado com a sua madrasta. Ele tentou saber se por acaso ela estava bem. Então ele correu para encontrar ela. Depois de correr tanto, ele achou sua madrasta, mas porém ela estava à beira da morte.
A sua madrasta então explicou que ela foi emboscada por caçadores. E também, é, ela, ela disse que já não tinha mais tempo para poder salvá-la. Mesmo o Lucas tentando salvá-la, ele não conseguiu. E quando sua madrasta faleceu, mas logo Lucas ficou cheio de ódio. E com um terrível rugido, ele se levantou. E com muito sangue nos olhos, ele foi matar os caçadores. Depois de algumas horas, Lucas acabou aparecendo. Quando Jade o viu, ela estava muito preocupada. Até perguntou para onde ele estava. E Lucas acabou respondendo que a sua madrasta morreu por causa dos caçadores. E ao ouvir essa notícia, Jade ficou sem reação nenhuma. Mas Jade, ao ver Lucas chorar por causa da perda da sua madrasta, ela o acalma e também aí, ela explica que ele não estava sozinho. Além disso, isso, ela logo deu um beijinho na sua bochecha, assim acalmando ele e também o animando também. Após algumas horas, eles receberam um chamado de João. Eles receberam um chamado do Luiz que estava pedindo ajuda. E rapidamente eles foram ajudar Luiz. Lucas conseguiu chegar a tempo para ajudar Luiz. E também eles começaram uma luta de sabres. Mas de repente, por causa de um movimento mal calculado, o, o onde Britney acabou decepando a mão de Lucas. Mas isso fez com que Lucas ficasse muito irritado e despertasse sua fúria. Então ele deu um enorme socão no conde, o mandando para longe. E é claro, Lucas já sabia, ele era Gerónimo, o Sif. Depois de algum tempinho, Lucas conseguiu colocar uma mão mecânica para poder substituir a sua mão que foi arrancada. E logo depois, ele acabou se casando com a Jade.